11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Mercado financeiro eleva a expectativa de inflação para este ano. Empresas e iniciativas promovem a potência de uma comunidade que enfrenta preconceitos. E hoje é o último dia para micro e pequenas empresas se inscreverem no programa Ideias de apoio ao empreendedorismo. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A previsão do mercado financeiro para a inflação em 2023 subiu de 5,96% para 5,98%. A nova estimativa do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, consta do Boletim Focus, divulgado toda semana pelo Banco Central. A expectativa está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central, de 3,25%. Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, que desde agosto do ano passado está em 13,75% ao ano. Uma nova taxa pode ser definida no início de maio pelo Comitê de Política Monetária. Bom, as previsões e as expectativas sobre os rumos da economia no Brasil, os impactos e as posturas das empresas nesse processo. Os reflexos do novo arcabouço fiscal anunciado recentemente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, são assuntos da nossa conversa hoje com o assessor econômico da FEComércio São Paulo. Está aqui comigo já, André Saconato. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Bom dia quem está nos assistindo. André, que expectativa a gente pode ter para essa discussão toda em cima do arcabouço, depois da aprovação no Senado? E como é importante a participação, se houve e deve haver, das empresas nesse processo? É exatamente isso, Sebastião. O que aconteceu é que esse arcabouço ainda é uma declaração de intenções, né? Ele precisa passar pelo Congresso, ele precisa ser aprovado, e ele precisa, inclusive, alguns boatos que nós tivemos hoje, passar por algumas esferas do governo antes de ir para a Câmara. Para o empreendedor entender, o que foi falado pelo ministro Haddad foram intenções, ela não existe no papel, não existe como lei. Então, a gente tem que tomar cuidado. Basicamente, o que ele falou para o empreendedor entender é que o gasto do governo no ano seguinte está vinculado à receita do ano anterior. Então, se eu tiver um aumento de receita de 3%, por exemplo, real acima da inflação, eu posso aumentar os gastos em 70% disso, ou seja, 2,1% no próximo ano, limitado a 2,5%. Se cair as receitas, eu aumento o gasto em 0,6%. Né? Então, sempre vai ter um aumento real dos gastos de 0,6% a 2,5%. Ao contrário do teto de gastos do que a gente tinha anteriormente, que era a despesa do ano anterior mais a inflação, não tinha crescimento real de gastos. Então, a gente passou da administração da escassez para a administração do excesso, né? O que pode gerar algum tipo de problema aí. Por isso que é muito importante que o cidadão, o empreendedor, o cidadão comum, entenda isso e demande do governo racionalidade nos gastos, porque racionalidade nos gastos do governo vai significar no futuro menos juros, e menos juros para o empresário é talvez a variável essencial. Pois é, e toda essa discussão aí envolve o planejamento, até para investimentos no próximo ano, né? Aliás, todas as decisões do arcabouço só valerão, então, certamente, para o próximo ano, né, André? Mas a hora de discutir é agora, né? Exatamente, exatamente. O que a gente tem que ter consciência é o seguinte: é, a quantidade de recursos para serem emprestadas na economia ela é limitada. Então, eu tenho uma quantidade de recursos que vem ali, né, das poupanças das pessoas. Se o governo toma uma parte grande dessas economias, o que sobra para o empresário é uma fatia menor. Como sobra uma fatia menor, vale a lei da oferta e demanda, né? Quer dizer, como eu tenho menos oferta de crédito, o preço do crédito sobe e os juros aumentam. Qual que é a relação deveria ser a relação entre o arcabouço e os juros? O arcabouço deveria convencer
a população de que o governo está realmente empenhado em diminuir os gastos, assim vai sobrar mais recursos, o Banco Central pode diminuir os juros sem afetar a inflação. Não há uma relação direta entre o arcabouço e baixar a taxa de juros. O arcabouço tem que ser eficiente para que as pessoas entendam que ele vai ser uma situação perfeita para baixar a inflação. Como você próprio disse no começo do programa, o foco já gerou aumento de inflação para esse ano e não gerou diminuição da inflação para os próximos anos. Isso significa o quê? Que a relação entre arcabouço e a taxa de juros não está bem definida ainda. Mas você acha que pode mudar, André, a partir de agora? Hoje, por exemplo, o governo está avaliando os 100 dias de governo, né? E esse talvez fosse um assunto bastante pertinente que devesse estar à frente das discussões, né? A gente trabalha com expectativas positivas nesse sentido. Como é que a FEComércio vê também? Infelizmente, o que está se discutindo dentro do governo é abrandar ainda mais esse arcabouço. É abrandar ainda mais. Por que eu citei que o antigo teto de gastos tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens sobre esse arcabouço? Porque não permitia que o governo, por exemplo, usasse de artifício de aumento de arrecadação para aumentar os gastos. Por quê? Porque o gasto só podia ser o do ano passado mais a inflação. Nesse caso, não. Nesse caso, ele atrela a receita. Então, ele pode usar o subterfúgio de aumentar a receita via arrecadação para aumentar os gastos. Isso é muito ruim para o empresário. Então, assim, o que está se discutindo agora é abrandar ainda mais. Infelizmente, isso vai gerar um efeito negativo, o que faz um cenário que para o empreendedor é melhor cautela, né? Quer dizer, se você não tiver certo uma oportunidade de mercado muito boa que possa te gerar um rendimento muito legal, o interessante agora é ter cautela, é usar os recursos próprios, é não tentar ser muito ambicioso, muito audacioso, para esperar o que vai acontecer, porque provavelmente o Congresso, né, e a sociedade vai discutir isso. Então, são dois pontos que o empreendedor tem que estar muito ligado. Primeiro, em agora ser um pouco menos ambicioso, menos audacioso, mais conservador, e no segundo, exigir do governo, como cidadão, um arcabouço que limite efetivamente os seus gastos e proteja o contribuinte e o empreendedor de novos impostos. Mas como é que está, então, André, para a gente concluir essa conversa, como é que está esse acesso, essa participação do setor, das empresas, nessa discussão que você colocou no começo, que é uma discussão quase que embrionária ainda, né? É uma ideia, mas como as empresas estão participando desse processo? Não existe um canal direto para a participação. O que a gente faz é via associações, via federações, a gente discute com o governo. O ministro Fernando Haddad tem uma grande vantagem, ele é uma pessoa que está muito aberta à discussão, né? E ele, justiça seja feita, está defendendo um arcabouço mais severo dentro do governo, que é um ponto positivo. Então, nós estamos conversando com o ministro, com a equipe, outras federações, outras confederações, para que a gente possa levar essa preocupação. E a preocupação é basicamente, ok, nós queremos um arcabouço interessante, nós queremos ter uma regra fiscal, mas nós queremos ter a garantia de que não vai haver aumento da carga tributária, porque o setor produtivo, comércio, indústria e serviços não aguenta mais. Tá certo. André Saconato, assessor econômico da FEComércio SP, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um bom dia, André. Obrigado, Sebastião. Obrigado aos nossos telespectadores. Até a próxima. Até a próxima. Seguimos. Olha, mulheres pretas e mulheres trans provam que empreender é possível para as minorias. E o mercado, felizmente, começa a amadurecer nesse sentido. Algumas dessas mulheres se reuniram em São Paulo para debater o assunto. Há 4 anos, a Eva decidiu abandonar o emprego no mercado corporativo em função do preconceito que sofria por ser travesti. Foi no empreendedorismo que ela encontrou forças para transformar a dor em crescimento pessoal e profissional. Hoje ela tem uma loja virtual de cosméticos. Bom, começa pelo preconceito, os vieses preconceituosos da sociedade em relação a nós, em relação à nossa imagem, à nossa identidade de sexualidade. Então, mesmo você empreendendo, a maior parte da população trans e travesti está na prostituição, empreende com a prostituição. Então hoje a gente vem aqui conversar para fazer negócios e dar outras oportunidades e outros caminhos para essas pessoas.
Por que é importante empresas como a Avon olhar para a diversidade? Olhar com um olhar de igualdade, de oportunidade? Bom, nós somos seres humanos, nós também temos essa potência que muitas vezes foi escondida por conta do preconceito. Então hoje a Avon, ela dá essa oportunidade das pessoas LGBTQIAP+, de trazerem essa potência para o mercado, seja para o seu próprio sustento, seja para representar a marca. Então isso é muito bom, porque tira completamente o viés preconceituoso sobre a nossa comunidade, né? E mostra apenas nós, como seres humanos, o que nós podemos oferecer para a empresa, o que nós podemos fazer pela sociedade. Essa realidade vivida pela Eva também está presente na vida de outras mulheres LGBTQIAP+, que também encontraram pelo caminho vários problemas sociais, entre eles a falta de oportunidade. Uma pesquisa encomendada pela startup Inhaí mostrou que 13% das mulheres LGBTQIAP+, brasileiras que fundaram empresas decidiram partir para esse caminho devido ao preconceito sofrido na hora de preencher uma vaga em empresas de vários setores. Primeiro que eu acho que esse empreendedorismo, que é um empreendedorismo por sobrevivência, que é a pessoa não decidiu empreender, ela foi jogada no empreendedorismo porque era a única saída de sobrevivência. Eu acho que ele é um lugar muito delicado, porque a gente não pode romantizar esse empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a gente precisa ajudar que essas pessoas que escolheram por esse caminho tenham uma sobrevida. Estas duas amigas de longa data também entenderam a importância de fomentar o empreendedorismo de minorias. Há 1 ano e meio, elas criaram a Quilombo Cultural, uma loja colaborativa que reúne mulheres pretas, trans e mães solos em uma das maiores comunidades da América Latina, a cidade de Tiradentes, localizada na zona leste de São Paulo. Um dos objetivos é dar capacitação para o empreendedorismo social e trazer dignidade a milhares de mulheres. A gente viu a necessidade de andar junto. A Quilombo, ela não se chama só Quilombo por um acaso. A gente viu a necessidade de se aquilombar, de fazer como antigamente as pessoas faziam, né? De se reunir para fazer as coisas acontecerem. A gente faz com que elas consigam ir muito mais além. Cada uma tem um trabalho incrível e elas muitas vezes precisam de afirmação para isso, para que elas entendam que elas são empreendedoras, que elas têm um trabalho incrível e que o mundo precisa conhecer o seu produto. A gente está arrumando a virar uma hub para poder dar formação para essas empreendedoras, que a gente descobriu que muitas elas nem sabem que empreendem. Então, o nosso objetivo também é ensinar um pouco das nossas adversidades quanto empresa e aí formar essas empreendedoras. Legal. Qual que é, na sua opinião, o papel de eventos como esse? Eventos como esse é importante para trazer pessoas como eu, que é filha de uma empregada doméstica, que algum dia só entrou pela porta de serviço de um hotel desse e hoje em dia eu entro pela porta da frente como empresária. Talvez o mercado de trabalho venha reconstruindo os seus processos, os seus recursos humanos, mas a gente ainda tem um grande desafio, que é justamente conseguir fazer com que essas pessoas tenham um caminho mais sustentável nesse empreendedorismo por sobrevivência. E no próximo bloco, empresas optam por facilidade nos bancos digitais? Voltamos já já. 15 para o meio-dia, agora pelo horário de Brasília, estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. As facilidades, a redução de custos, as ferramentas da tecnologia que colocam quase tudo na palma da mão, têm mudado os hábitos quando se usam os serviços bancários. Para quem empreende, então, os bancos digitais são a preferência nos negócios. Veja na reportagem de Camila Xavier. Pequenas e grandes empresas têm optado pelos bancos digitais como forma de poupar tempo e dinheiro. É o caso da Thaís e do Gliverton. Na pandemia, eles se tornaram microempreendedores individuais. O casal trabalha em casa, mas cada um tem a sua própria empresa. Ela tem uma loja online de lingeries e sexy shop e ele produz e vende donuts. A questão da facilidade de conseguir um banco digital já chamou muita atenção.
né? E com o banco digital, no nosso caso, facilita bastante porque não tem cobrança de taxas, não existe muita burocracia para você abrir a conta, né? E as finanças, o controle das finanças já são feitos por aplicativos, que hoje com a tecnologia a gente consegue aplicativo, com esses aplicativos de venda eu tenho um cadastro de todos os meus clientes, com esse cadastro eu consigo ali coordenar todas as vendas, o que eu ganho, o meu lucro, o que eu gasto. Os bancos digitais não possuem agências físicas, mas tudo o que o empreendedor precisa está bem ali, na palma da mão. Com o smartphone ou o computador, é possível realizar todas as transações financeiras, sem enfrentar o problema mais recorrente das agências bancárias tradicionais, as filas. E não é só isso. As vantagens para quem tem um negócio são muitas. No banco digital, a gente não paga anuidade, não paga movimentação da conta, né? Aquelas tarifas todas, né? E a outra vantagem é que, normalmente, eles já colocam ali para render, né? O dinheiro que vai entrando. Então, isso ajuda, porque para quem está começando, a gente tem que se virar nos 30. A gente tem a possibilidade de fazer link para venda. Então, a gente consegue gerar o QR Code também para poder fazer o pagamento via Pix ou enviar para uma pessoa, gerar boleto. A pessoa consegue comprar lingerie e pagar no boleto, por exemplo. Os bancos físicos e os caixas eletrônicos estão cada vez mais dando lugar aos aplicativos bancários. De acordo com a pesquisa Hábitos de Uso de Produtos Financeiros realizada pelo Sebrae, 81% dos empresários utilizam o aplicativo diariamente. Os microempreendedores individuais são os que mais buscam esse tipo de relacionamento bancário. 60% dos MEIs têm contas em bancos digitais. Instituições de bancos digitais, elas são mais focadas e são mais simples de utilização. A EFI, ela acabou crescendo muito com clientes pequenos, né, seja autônomos, MEIs, pequenas empresas. Mais 75% da nossa base hoje é composto por esse perfil de cliente. São clientes que utilizam muito a nossa plataforma para a gestão das cobranças. A maior dificuldade para o pequeno empresário é separar as contas da pessoa física e da jurídica. De acordo com a pesquisa do Sebrae, 3 a cada 5 empreendedores já pagaram despesas da empresa com as finanças pessoais. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mas sim, já teve momento que na hora de pagar uma conta, na hora de pagar até a tarifa, né, o DAS do MEI também. E aí teve momentos em que a loja não vendeu o suficiente naquele mês. Então, assim, a gente precisou fazer esse investimento. Eu coloco como investimento, porque depois que a loja recuperou, eu devolvi para a minha conta pessoal. Eu tinha o capital para poder investir, né? Mas ficou um receio, porque como início de pandemia, quando nós começamos, a gente não tinha uma ideia de quanto seria o investimento, como nós íamos começar, né? Então, esse investimento no início veio da minha própria conta pessoal. A partir do momento em que eu consegui, através dos bancos digitais, abrir uma conta e me tornar MEI, aí tudo ficou diferente. O casal é de Brasília, mas de acordo com a pesquisa, o estado do Paraná é o que possui o maior número de empreendedores adeptos a separar as contas do pessoal e da empresa. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, o hábito é menos recorrente. O serviço financeiro mais utilizado pelos MEIs e pelas empresas de pequeno porte são o cartão de débito e o crédito sem anuidade. É uma ferramenta que os pequenos empreendedores acabam conseguindo fazer compras de valores mais altos de forma parcelada, que caiba dentro do bolso deles. Nós aqui da EFI percebemos que o nosso nicho acabou crescendo muito por boleto devido a uma certa marginalização desse público pelas instituições de grande porte, que focavam muito em clientes médios e grandes e deixava esse perfil de cliente menor sem um atendimento adequado. Menos da metade dos entrevistados afirmou ter o hábito de guardar dinheiro. A proporção entre os MEIs é a menor. Apenas 38% fizeram economias nos últimos 6 meses. A maioria guardou o dinheiro em uma conta poupança. Já a Thaís encontrou no banco digital uma maneira vantajosa de poupar. Inclusive, dependendo do banco, ele te dá a opção de você separar o seu dinheiro por caixinhas também, né? Então, o dinheiro que vai para investir na mercadoria, dinheiro que você vai separar para fazer propaganda e assim vai indo. E isso facilita demais a vida do empreendedor, né?
Pois é, nós estamos falando aí de mudanças, de transformação, né? E aí, nesse sentido, é impossível não falar em inovação. Acompanhar as novidades e incorporá-las aos negócios passou a ser necessidade básica também para as pequenas empresas. Sobre essas informações e o poder da inovação, eu converso agora com a consultora de negócios do Sebrae do Paraná, Ana Rizzi. Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bem e você? Ótimo, tudo bem. Você viu aí na reportagem, né? Está bem na nossa linha aí de mudança mesmo, de transformação. Quer dizer, não dá mesmo para falar em empreendedorismo hoje sem a palavra inovação e a ação inovação, né, Ana? Por quê? Exatamente. Nós comentamos que, na verdade, inovação é ideias novas em ação, né? Não adianta a gente ter uma ideia se de fato a gente não colocá-la em prática. Por isso que é inovação, colocar suas ideias de fato aí em ação. Eu fiquei até impressionada com a reportagem ali falando dos MEIs, né, que separa, que no Paraná, que é a região onde eu fico, né, no estado, é a região que mais separam a conta física da jurídica. Então, bem interessante isso aqui também. E aí, como então as pequenas empresas podem trazer a inovação aí como uma aliada para os negócios? A inovação, o pessoal acaba colocando muito para empresas de tecnologia, de startups, coisas nesse sentido. E, na verdade, a inovação é muito mudança do mindset. Então, assim, o que eu posso colocar hoje de inovar no negócio, por exemplo? O que uma panificadora pode inovar, né? O que uma metalmecânica pode inovar? Então, eu posso analisar as empresas tanto do meu segmento quanto de outros segmentos e implementar. Então, desde lá, um cartão fidelidade, um voucher de desconto, um cupom de aniversário, desde uma reestruturação na produção, uma forma de atender o cliente de forma diferente. Então, boas práticas que eu vejo em outros negócios, em outros segmentos, eu posso trazer e adaptar para o meu negócio também tradicional. Então, quando a pessoa fala em inovação, a gente não está falando só em tecnologia, né? A inovação é você melhorar algo ou criar algo novo, de fato. Então, a inovação, qualquer empresa, de fato, pode utilizar ela em seu negócio, em seu dia a dia. Ana, a gente tem falado muito de qualidade, é claro, sempre, de marketing também, que é preciso divulgar. Inovação entra nessa linha aí, é preciso inovar todo dia, não é um projeto que se implanta de uma vez só, precisa estar atento. Como é que é a importância dela aí no dia a dia dos negócios? Eu até comentei no livro que a gente escreveu, né, que antes a inovação era um artigo de luxo, digamos assim, de empresários. Hoje é uma coisa muito básica. Então, nós, enquanto consumidores, buscamos muito o que há de diferente, o que há de melhor, qual é a nova experiência que eu vou ter na minha empresa. Então, consequentemente, nossos clientes também estão buscando isso. Então, nós precisamos trazer a inovação no dia a dia. Por isso, não tem como a gente achar que os negócios, independente do tamanho ou do porte dele ou do segmento, não precisem inovar. Eles precisam, né? Igual eu comentei, desde a questão do atendimento, desde a questão do controle. Então, qualquer tipo de inovação ela precisa ser feito na empresa, porque os clientes estão buscando isso, né? Eu quero alguma coisa melhor, eu quero além do produto. Então, qual a experiência que eu estou causando para o cliente, qual que é o diferencial que o cliente vai ter entre escolher ou não a minha empresa. E aí a pandemia trouxe isso muito forte, né? Porque antes era muito comum as pessoas irem até os negócios, até as empresas comprar. Depois da pandemia ficou muito cômodo a gente comprar em casa, né? Muito fácil a gente pedir. Então, por que eu vou hoje, cliente, me deslocar da minha casa, do meu emprego, para ir até um negócio tradicional, para ir até alguma loja, alguma empresa para comprar um produto? Então, qual é a experiência que eu vou ter lá? O que eles vão me trazer de diferente? Né? Então, tudo isso as empresas precisam ficar atentas para fazer com que os clientes continuem visitando seus negócios. É a máxima do empreendedorismo, né, Ana? É a partir da dor do cliente que a gente traz para a solução para cá, né? E aí, inovar é nesse sentido também. Às vezes, uma pequena ação, né, como você fez referência, não é tecnologia, não é grande investimento, até pode ser, mas às vezes uma pequena ação, um pós-venda bem feito, já é inovar, né? E é preciso se diferenciar, né, Ana, no mercado. É cada vez mais competitivo, mas se tem ferramentas para isso. Hoje em dia é tão transparente, não é? Usar a tecnologia facilita, né? Isso. Na verdade, a tecnologia ela veio para, de fato, facilitar a nossa vida, né? Então, assim, o que a gente pode substituir nossos trabalhos manuais e repetitivos pela inteligência da inteligência artificial, de fato, né? Algumas pessoas têm um pouquinho de receio em relação a isso, mas nós temos tecnologias que podem facilitar no nosso dia a dia. A gente pode trazê-las como aliadas. Mas, falando sobre a questão da inovação, é muito percebida também, né? Então, assim, como que eu vou inovar na minha empresa ou no meu serviço que eu faço se eu não sei o que fazer? Por onde que eu começo?
Eu sempre falo, primeiro, escute o cliente. Na verdade, o cliente ele tem sempre as respostas para nós. Então, a melhoria do produto, do serviço, do atendimento. Então, assim, o que eles esperam? O que eles buscam? Então, se a gente aprende a ouvir um pouco mais os clientes, nós também conseguimos trazer inovações e trazer coisas que para eles façam diferença. Então, é muita mudança do mindset. Você parar de analisar só o problema e você começar a pensar em possibilidades. Então, eles me trouxeram isso aqui. O que eu posso resolver em relação a isso aqui? Qual empresa que talvez tenha algum serviço ou atendimento que resolva isso aqui de uma outra forma? Então, é você começar a pensar de uma forma um pouco mais macro. É postura, né? Bom, só para a gente encerrar, para lembrar, a Ana faz parte do livro A Virada, Como Reinventar Seu Negócio em Tempos de Incerteza, com o artigo Descubra como a inovação pode ser sua aliada. Por isso, essa nossa conversa interessante hoje aqui. Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Um abraço grande. Obrigada, Sebastião. Estou sempre à disposição, tá? Até mais. Obrigado. Seguimos. Olha, hoje é o último dia para micro e pequenas empresas se inscreverem no programa Ideias, que vai selecionar 300 projetos para receberem capacitação empreendedora, tecnológica e mentoria. Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, em parceria com o SEBRAE e com a Amprotec. O programa dura 10 semanas, vale para todo o país e é gratuito. As inscrições são feitas pelo site que aparece aqui na sua tela. Assim terminamos essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, você acompanha na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.